Olá pessoal, continuando o nosso trabalho, preparando você para o concurso da PM de Pernambuco. Desta vez nós vamos falar sobre demografia, né? Então é um assunto fantástico, né? Então eu costumo sempre dizer que este assunto ele é exatamente assim, no cenário, né? A aula número 5 aqui, agora que a gente vai falar, e do ponto de vista para nossa aprendizagem, ele é muito bom, porque você é o assunto, eu sou o assunto, ok? Então, as outras 4 aulas que nós tivemos, né, elas estavam assim bastante soltas, nós estávamos falando aqui de blocos, uma coisa mais jurídica. Dessa vez a gente vai falar da gente, nós vamos falar do que está acontecendo com o ser humano, principalmente aqui no Brasil, em relação à parte de população, ok? Então, um assunto que eu tenho certeza que você vai se dar bem, evidentemente, dentro da sua estrutura aí você vai procurar, pesquisar, aprofundar mais ainda o que a gente vai ver aqui, beleza? Começando com o quê? Com os conceitos básicos. Então a gente não vai a parte alguma se não souber o que significa esses conceitos básicos. Quais são eles? Classificar um lugar como populoso. O que é um lugar populoso? Bom, basicamente um lugar populoso, para entendê-lo, você tem que entender o que é população absoluta. Esse conceito de populoso depende de população absoluta. População absoluta é a população que habita o lugar. Então, total de pessoas que habitam um determinado lugar. Se essa população que habita o lugar, ela for maior, sinal de mais, do que 100 milhões de pessoas, você vai ter um lugar populoso. Então, são duas coisas para você entender. Primeiro, para entender populoso, você tem que entender o que é população absoluta. População absoluta é a quantidade de pessoas que moram no lugar, que residem. Se essa população absoluta for maior do que 100 milhões, a gente vai mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá, mostrar aqui quais são os 5 países do mundo classificados como muito populosos, né? Vamos ver aqui, vou mudar aqui para vocês. Bom, os países mais populosos do mundo, essa é fácil, aí eu vou anotar aqui para você. Vamos lá, você me ajuda. Número 1, China. Número 2, Índia. Número 3, os Estados Unidos. Número 4, a Indonésia. Número 1, China. Número 2, Índia. Número 3, Estados Unidos. Número 4, Indonésia. Adivinha quem é o número 5? O Brasil. Então, nós moramos num país populoso. Então, isso é óbvio, isso é básico, isso é conceito básico. Se ele perguntar por quê, você já sabe. Porque o Brasil tem a 5ª maior população do mundo. E todos esses aí que eu estou mostrando para vocês têm mais de 100 milhões de habitantes. No caso da gente, nossa população atualmente é de quanto? Segundo o IBGE, 201 milhões de habitantes no ano de 2013. O Brasil, naquele ano, estava com 201 milhões, ou seja, o Brasil tem 2 vezes a necessidade para se encaixar no conceito que precisa apenas de 100 milhões de pessoas. Então, o aluno aqui já sabe que o Brasil, sim, é um lugar populoso em função do que eu mostrei para vocês aí agora em termos de critério. Voltando. Quando é que um lugar ele é chamado de povoado? Aí a gente vai colocar ali a canetinha. Para entender um lugar chamado de povoado, você tem que entender o conceito de população relativa. População relativa é a mesma coisa que densidade demográfica, que nada mais é do que a quantidade de pessoas dividida por quilômetro quadrado, que nada mais é do que uma média. Ou seja, se essa média ela for maior, veja agora o que eu vou escrever, maior do que 200 habitantes por quilômetro quadrado, você vai ser classificado como um lugar povoado. Pronto. Então, o que é um lugar povoado? Um lugar povoado é aquele que tem, geralmente, mais de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Então, se a gente for dividir a população brasileira, que é de 201 milhões de habitantes, por sua área, que é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, você vai ter 23 habitantes por quilômetro quadrado no Brasil. Logo, nós não somos um lugar povoado.
O Brasil, ele é classificado como um lugar populoso, mas povoado não. Então, quando a gente estuda isso, o aluno tem que saber o quê? Que existem basicamente 4 tipos de lugares no mundo. Um lugar, eu sempre gosto de dizer, um lugar pode ser populoso ou povoado. Exemplo, o Japão. O Japão, ele tem as duas coisas. Ele é um lugar populoso, porque a população dele passa de 100 milhões, e ele é povoado porque ele tem mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado, em média. Existe o segundo caso, que coincidentemente é o nosso do Brasil. O Brasil tem uma população gigante, de 200 milhões de habitantes, portanto, ele é um lugar populoso, e o Brasil, ele não é povoado, por conta de que ele tem apenas 23 pessoas em média. Não esqueça que todo quilômetro no Brasil não tem 23 pessoas. Isso aí é uma média, né, pessoal? Então você está entendendo o que eu estou falando aqui, né? Todo quilômetro no Brasil não tem 23 pessoas. Tem quilômetro no Brasil que tem muito mais do que isso. E tem quilômetro que não tem ninguém. É o caso de ambientes anecúmenos, né? Que é o caso, por exemplo, da floresta amazônica, no semiárido nordestino, você encontra quilômetros e quilômetros sem uma pessoa. Ao mesmo tempo, você vai encontrar um caso em que um lugar, como é o caso de Mônaco, Mônaco é um principado na Europa, que ele não é populoso. A população de Mônaco não chega a 35 mil habitantes, mas Mônaco é um lugar povoado. Se você pegar a população de Mônaco e dividir por sua área, já que é um pequeno país com apenas 1,8 quilômetro quadrado, vai dar mais de 16 mil pessoas. Ora, Mônaco é um lugar povoado porque tem 16 mil pessoas em média por quilômetro quadrado. Mas Mônaco não é um lugar populoso, porque não tem população absoluta tão grande. E, finalmente, você vai encontrar o caso, que é o último possível, que é o caso do Canadá. Então, o Canadá é um exemplo de um lugar que tem uma população pequena comparada com os lugares do mundo, ou seja, não é um lugar que tem 100 milhões de pessoas, logo ele não é o quê? Lembra? Ele não é um lugar populoso. E também, se você pegar os 35 milhões de canadenses e dividir pela área dele, vai dar uma densidade baixa. Então, ele também não é povoado. Então, vamos ver se a gente entendeu. Um lugar só pode ser o quê? Populoso e povoado, populoso e não povoado, não populoso e povoado, não populoso e não povoado. Então, o Brasil se enquadra no segundo tipo, em que ele é um lugar populoso, mas que tem uma população relativa baixa, o suficiente para não classificar ele como lugar povoado. Entendeu, né? Beleza. Mas aí, terminou? Não. Aí tem um outro conceito correndo por fora que eu preciso deixar ele bem claro para todo mundo, que é esse daqui. Escrevi ali, tá? Super povoado. Então, o que é isso? Quando um lugar ele é chamado de superpovoado, é porque ele tem um descompasso entre riqueza e população. Ou seja, sinal de igual, ele tem desigualdade social. Então, vamos ver aqui. Cuidado para não confundir um lugar superpovoado com um lugar que tem uma população relativa alta, ou seja, densamente povoado. O conceito de superpovoamento, ele é um conceito qualitativo. Ele não é um conceito quantitativo. Quantitativos são esses aqui. Esses são conceitos quantitativos, tá? Enquanto que esse outro aqui, ele é uma pegadinha. Ele pode induzir o aluno a pensar de forma quantitativa, mas é qualidade. Vamos ver se você entendeu. O Japão é um país populoso. A gente viu isso agora. O Japão é um país povoado. Mas o Japão não é um país superpovoado, porque ele não tem forte desigualdade social. O Brasil é um país populoso. Você viu isso aqui. O Brasil não é um país povoado. Você viu também. Mas o Brasil, ele é um lugar superpovoado, porque tem forte desigualdade social. Então, você concluiu que o conceito de superpovoamento, ele não é um conceito quantitativo, ele é um conceito qualitativo. Ou seja,
como é que essas pessoas que vivem nesse lugar estão vivendo, entendeu? Então, isso é básico, a gente não vai a parte alguma se não tiver esses conceitos prontos em suas cabeças, tá bom? Então, é isso que eu tentei mostrar para vocês e eu tenho certeza que você vai fazer a sua pesquisa e reforçar seu conhecimento, né? E vai para a sua profundidade. Vamos lá. Então, a gente tem aqui algumas coisas importantes para serem trabalhadas. Primeiro, ver que o Brasil e o mundo, né, tem uma população relativamente, hoje, razoável. Né? O mundo hoje já tem uma população na casa de quanto? 7 bilhões de pessoas completadas em 2011, tá? Isso segundo a ONU. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela tem um acompanhamento disso e, segundo ela, hoje os seres humanos já somos 7 bilhões, né? O Brasil é, portanto, uma nação populosa do mundo, com a 5ª colocação. Em 2013 atingimos a casa de 201 milhões de habitantes. Outra tendência também que a gente tem percebido é que os indicadores sociais, apesar de lentamente, eles estão melhorando, ok? Isso é uma característica não somente do mundo, mas também, inclusive, do Brasil. Que indicadores são esses, pessoal? A gente já viu aqui em globalização, que são aqueles indicadores medidos pelo IDH, lembra? Quais são eles? A saúde do lugar, a instrução do lugar, que é a educação, e a renda. Então, a renda da população melhora, a instrução e a saúde. De forma lenta, né? Não como deveria ser, para evitar aquelas migrações também que a gente já conversou. Bom, outra coisa também, se as pessoas estão vivendo melhor, né? Se a qualidade de vida das pessoas melhora, ele vive mais. Então, é outra tendência também, é o aumento dos idosos, inclusive no Brasil. No Brasil, os idosos hoje, segundo o IBGE, já estão na casa de 11%. Né? 11% da população. E isso demanda custos, né, futuros com a Previdência Social. A Previdência Social, ela é aquela que paga pela qualidade de vida boa. Né? Interessante isso. Então, a gente estuda, a gente educa os filhos, a gente tenta melhorar de vida para viver mais. Mas até nisso, você também tem que reconhecer que o país paga. Ele paga para você viver e, ao mesmo tempo, no final da vida, ele vai ter que pagar para você continuar aí como idoso. Ele, no caso aqui, pessoal, são os impostos, né? Então, o país tem que arrecadar mais para poder exatamente manter esse grupo de seres humanos. Nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países aí, essa taxa de pessoas acima de 60 anos, que são os idosos, já passa de 20%. Taxa de fecundidade reduzindo. Então, isso é uma outra característica do mundo atual. O que significa isso? As mulheres estão cada vez com menos filhos, pessoal. Isso é uma coisa que a gente não tem como negar. Então, essa quantidade de filhos reduzindo é fruto de quê? Bom, aí sabe-se que essa quantidade de filhos reduzindo tem a ver exatamente com a escolaridade da mulher. Né? Então, a mulher tem estudado mais, evidentemente, isso tem garantido a ela um acesso melhor ao conhecimento, tá? Então, essa mulher hoje que estuda mais, ela tem exatamente uma capacidade de se defender mais, né? Isso é chamado de taxa de fecundidade. Eu posso mostrar aqui para vocês, tá? Em 1960, em média, uma mulher brasileira ela tinha 6 filhos durante a sua vida fecunda, que vai dos 15 aos 49 anos. Então, chega o ano de 2013, né? O ano em que o IBGE publica os últimos dados, no almanaque de 2015 você vai ter essas informações relacionadas a 2013, o almanaque de 2015 lançado em janeiro, né, de 2015, ele vai publicar os dados que foram colhidos em 2013. Não dá tempo de colher isso para 2014. E isso caiu para quanto? Opa, 1,9. Ou seja, uma mulher hoje, ela tem menos da metade do que a avó dela teve. Então, isso é uma consequência boa e ruim. Boa por quê? Boa porque essa mulher, ela está provando que ela está colocando esses filhos no mundo com maior controle, né? Ela tem uma administração desse fato. Ruim porque vai repercutir aonde? Vai repercutir na pirâmide. Então, a pirâmide etária, que é essa imagem aqui, veja que a base da pirâmide, né? Eu estou aqui claramente mostrando, eu vou prolongar isso aqui, ó. Ela era assim, pessoal, em 1950. Então, esse vazio aqui, ó,
é exatamente o vazio das crianças que não nasceram, né, exatamente na pirâmide de 2013. Esse excesso de pessoas aqui na metade do caminho é conhecido como bônus demográfico. Isso aqui é um bônus. Lado bom, nós hoje temos gente para trabalhar. Não há o que negar. Hoje o Brasil tem uma quantidade de adultos boa para trabalhar. Esse é o que eles chamam de bônus demográfico. Porém, resta saber, que a gente viu aqui na globalização, se essas pessoas têm estrutura para isso. Lembra que eu falei? Né? Se elas têm capacidade técnica de enfrentar uma atividade, um trabalho. E outra, a tendência é que essas pessoas envelheçam. Então elas vão subindo, ó, vão para essa pirâmide lá em 2040, e em 2060 elas estão mais altas ainda, elas estarão idosas. E não haverá a reposição que é necessário para transformar essas crianças em novos adultos que vão bancar o custo do idoso. Esse custo do idoso, ele recebe um nome. Ele é chamado de encargo, olha o nome, encargo econômico. O que é o encargo econômico? Exatamente o custo que o governo tem com cada faixa etária da população. Os jovens, os adultos e os idosos, eles têm custos. O idoso tem um custo da aposentadoria. O adulto tem um custo de treinar ele para que ele possa ter uma profissão e arrumar esse emprego para ele. E o jovem tem um custo escolar. Então, o Brasil hoje, presta atenção, ele caminha para a transferência de encargo econômico da base para a parte do ápice, que é o topo. E eu sei que você sabe que o idoso ele tem um custo maior para o Estado, ele é mais caro, né? Ele é uma espécie de bebê caro, né? Ele virou um bebê, em muitos casos precisa de atenção, aquela coisa toda, né? Nós temos essas fases da vida, a gente precisa de cuidados no início e no fim da vida, de atenção, que alguém nos dê uma atenção. E essa atenção, no caso aqui do idoso, ela é muito cara. Então, caminhamos para isso, que é exatamente a repercussão, voltando aqui, né? Da mulher não ter mais filhos como a mãe dela, a avó dela teve no passado, tá? Então, repetindo aquilo ali que a gente conversou. Essas mulheres de hoje, elas estão, evidentemente, com uma quantidade menor de filhos. Lado bom, isso. Lado ruim, isso. Tudo na vida ele tem um lado positivo e um lado negativo. Então, o lado negativo é como e de que condições a gente vai pagar essas contas daqui a 40, 50 anos, né? Quem é que vai trabalhar para bancar essa enorme quantidade de adultos hoje que, por acaso, exatamente estão, né, no bônus, que é essa região aqui que eu mostrei para vocês, que é a região atual do bônus demográfico. Então, cuidado com isso na prova, eu acho que o cara pode falar isso para vocês, exatamente em relação a comportamento. O que o aluno precisa saber é que em demografia, eles cobram muito a parte de comportamento dos dados. Então, você tem que estudar os dados, não somente por entendê-los e pensar que ele vai ser cobrado aquele dado, não é isso, né? Ele pode ser cobrado até assim, mas na verdade a maioria dos concursos e dos vestibulares que eu trabalho todos esses anos, eles cobram comportamento. Isso gera isso, né? E isso vai repercutir ali, ali vai repercutir aqui. Então você tem que ter esse controle exatamente em sua mente em relação à parte que envolve demografia, tá bom? Outra coisa também que a gente precisa ver aqui, esse gráfico ele é fundamental para o seu sucesso, tá? Então a população brasileira, ela tem um comportamento que eu acabei de falar para vocês, que pode ser analisado por esse gráfico. Então, ele é chamado de crescimento vegetativo. Vamos fazer aqui umas escritas ali. O que é o crescimento vegetativo? Bom, o crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença entre os que nascem e os que morrem. Então, eu tenho aqui a natalidade menos a mortalidade. Isso, sinal de igual, vai dar o CV, que é o crescimento vegetativo. Crescimento populacional é natalidade, mortalidade, entrada e saída, igual crescimento populacional. O crescimento populacional você leva em consideração quem nasce no lugar, quem morre nele, quem entra nele e quem sai dele. A natalidade e a mortalidade somente gera o crescimento vegetativo, que neste caso aqui
no ano de 1872, que foi a primeira vez que o censo foi feito, ele tinha um comportamento de 1,6. Ou seja, esse 1,6 aqui indica o quê? Naquela época, nascia gente, morria gente e sobrava 16 pessoas para cada grupo de 1.000 habitantes. Antecipa a vírgula e chama de 1,6. Aí lá vamos nós. Veja que o comportamento é ele. Lá vai eu. Siga assim, ó, até chegar o ano de 1960, em que aqui você já tem 2,9. Ou seja, em 1960, o Brasil tinha, de cada 1.000 pessoas aqui que nasciam ali no grupo, você tinha gente que nascia, morria, sobrava 29 pessoas. Antecipa a vírgula e chama 2,9. Então, o que é que você concluiu? Que o comportamento da população brasileira entre 1872 e 1960 foi ascendente. Então, você vai ver que a população brasileira ela estava crescendo, tudo bem, mas o crescimento era um crescimento cada vez mais acelerado. Então, eu falo isso em sala de aula. É como se você estivesse correndo num parque, você está correndo num parque, está treinando para os exercícios aí da polícia e você acelera essa corrida até onde você não aguenta mais. Então, foi isso que aconteceu com o Brasil. O Brasil estava correndo numa velocidade cada vez maior, até que os anos 60 aparecem como divisor de águas. Aí você observa que o comportamento é descendente, até chegar ao ano de 2010, né, que foi o ano do último censo, 2010, em que tivemos aí o crescimento de 1,2. Olha, saímos de 1,6 para 2,9 para 1,2. Literalmente, os anos 60, eles foram divisores de água. Aí, por quê? Aí o cara vai perguntar a você. Ele vai perguntar por que isso aconteceu. Bom, os anos 60 foram neles que aconteceram a famosa revolução sexual. A revolução sexual aconteceu nos Estados Unidos da América e se manifestou basicamente pela pílula. Então, a pílula anticoncepcional que foi inventada e que, a partir daqui, a mulher ela teve exatamente o que ela não tinha, o controle do corpo dela. E não deu outra, né? Houve uma decaída muito grande da taxa de crescimento natural, exatamente porque essa mulher, protegida pela tecnologia da pílula, ela resolveu não ter esses filhos. Além de ter escolaridade elevada, a escolaridade dela melhorou porque ela foi para a escola e se envolver com o mundo do trabalho. Então, ela tem a defesa científica da pílula, ela tem a escolaridade que funciona como um escudo protetor, né, dela, e ao mesmo tempo ela tem a sustentabilidade, né, garantida pelo dinheiro que ela ganha no seu trabalho. E aí a decisão foi dura, né, no sentido de resolver isso e aí a família brasileira passa a ser cada vez menos numerosa, né, isso é uma questão também clara, dá para perceber, a não ser em determinadas circunstâncias, você ainda encontra famílias numerosas, mas você pode perceber que geralmente são mulheres sem a escolaridade. Eu costumo dizer em sala de aula, mulher que estuda, quanto mais ela estuda, menos filhos tem. Isso não sou eu que estou dizendo, é o IBGE. O IBGE ele publica dados anualmente, né, através da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Avaliação Domiciliar, e aí essa pesquisa mostra anualmente que a população brasileira, especialmente a mulher que estuda, ela vai ter menos filhos no mundo, até porque ela vai estar ocupada com os projetos de vida dela, etc. Então, não esqueça que isso repercute na pirâmide etária. Lembra que eu falei para vocês? E a pirâmide etária ela é o retrato dos números. Então, é possível você transformar números em imagem, o caso ali da pirâmide etária. Então, que tipo de pergunta poderia acontecer? Que é exatamente isso que eu estou dizendo, de que a população brasileira hoje vive um fenômeno, né, de redução do ritmo de crescimento, porque o desavisado vai pensar que, na verdade, a população brasileira está reduzindo, não tem nada a ver. Essa população poderá ser reduzida a partir dali, né? Que é isso? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, aí você vai para aqui, vai haver aqui um momento de encontro, esse momento de encontro aqui, tudo indica que esse ponto aqui de encontro deverá ser 2036. Segundo o IBGE, em 2036 a população brasileira ela vai chegar a zero, podendo inclusive chegar ao negativo. Negativo é quando você tem a natalidade maior do que a mortalidade. A mortalidade vai ser maior do que a natalidade, evidentemente a natalidade é menor do que a mortalidade. E isso não se faz, não se diz isso assim,
é porque está morrendo muito, tá? Não diga isso não. Na verdade, é porque está nascendo pouco, né? Então, como está nascendo menos crianças cada vez, né? Você encontra menos crianças disponíveis, você vai ter exatamente essa circunstância que eu estou mostrando aqui para vocês agora. A possibilidade de estagnação em 2036 e entre 2042, isso aqui é fundamental para tu estudar, e 2060, a população brasileira está prevista diminuir menos 18 milhões de habitantes. Ou seja, quando o IBGE fizer a contagem populacional aqui no ano de 2050, a população de 2050 vai ser menor do que a população de 2040. E a população de 2060 vai ser menor do que a população de 2050. É isso mesmo, pessoal. O Brasil ele tende a ter uma população que vai estar em processo de redução. Aí o que acontece? O que se fazer em cima disso? Bom, existem nações que elas têm políticas públicas para isso, são chamadas de políticas de incentivo à natalidade. Essas políticas são financiamento mesmo, né? Então se paga que a mulher tal terá um benefício irrecusável, 2 anos de licença maternidade. Na França você fica afastado muito tempo. Na Inglaterra a mulher recebe um valor muito bom para comparação aqui com a gente, 1.000 libras, né? Para que essa mulher tenha um filho até ele completar 18 anos. Então realmente é interessante perceber por esse caminho, né? Mas, mesmo assim, as mulheres ainda não querem. Então, necessariamente, não é assim que se resolve o problema, né? A população mundial estava prevista chegar a 2050 com uma casa de 9 bilhões, né? Ou seja, de 10 bilhões, perdão, e ela vai chegar, estimativamente, até 9 bilhões e 300 milhões. Ou seja, 700 milhões de pessoas não deverão nascer nesses próximos anos, até 2050. Então, a estimativa da ONU, em função daquilo tudo que a gente falou, sobre o comportamento da mulher, sobre a vida cara, sobre as decisões que os casais estão tendo cada vez mais, sobre os filhos que vão colocar no mundo. Então, é um assunto bastante interessante, esse que tange a questão da população brasileira em relação ao seu movimento, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí, continuando o nosso trabalho. Daqui a pouco.